Oi, pessoal, sejam bem-vindos aí. Eu sou o Cláudio Luquezzi, a gente está começando mais uma entrevista com asas, aqui junto com o Kowalski, dando o apoio técnico dele ali. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É o Marco Antônio Café, gerente-geral da Buy Systems do Brasil, mas ele não vai falar disso não. O que ele vai falar é uma história muito bacana, muito bacana. Ele é um dos grandes veteranos, uma memória viva da nossa aviação do Exército. E é disso que a gente vai bater papo aqui. Vamos conversar sobre como foi a recriação da nossa aviação do Exército. Um processo que talvez muita gente não imagine o quanto desafiador foi. Tá? Bom, Marco, muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, aqui é o canal da Revista Asas. Muito obrigado, Luquezzi. Para mim é uma honra poder contribuir com o seu espaço, que só enriquece a nossa literatura. Você é um pesquisador e, para mim, é motivo de muito orgulho poder dar essa contribuição. Seguinte, eu queria te pedir para brevemente falar um pouquinho de você, da tua origem e tal, e de como você chegou no Exército, para daí a gente falar dessa questão aí da aviação. Olha, a gente costuma dizer que o vírus, né, o Aerococcus, ele pega na gente criancinha, né? Você não tem vacina, ele pega. E aí, como muitos jovens, eu me lembro, eu tinha os meus 5 anos de idade, 6, e vi uma demonstração da fumaça, ainda na primeira edição, com os saudosos T-6, equipe provavelmente liderada aí pelo ano, pelo Coronel Braga, saudoso Coronel Braga. E aquilo me impressionou, uma criança, não tinha a menor noção, mas aquilo ficou dentro de mim. Me lembro que nos primeiros anos de escola, depois, na época a gente chamava ginásio, eu tinha um interesse crescente, mas eu nasci numa cidade pequena, aqui do interior de São Paulo, nós não tínhamos nenhum recurso, eu não tinha absolutamente informação. Tinha vontade de voar, mas não tinha informação. Quando eu estava na idade de adolescente, já indo para o científico da época, hoje ensino médio, tomei algumas informações e descobri que tinha a Academia da Força Aérea, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e tinha o Colégio Naval, as 3 vertentes. Acabei perdendo o prazo para inscrição na Academia da Força Aérea e acabei seguindo para o Exército. Depois, anos mais tarde, eu descobri que teve um dedinho do meu pai, que ele tinha verdadeira fobia de voar. Então, ele deu o seu jeitinho para eu perder essa inscrição, mas a vida não tem jeito. Quando a gente tem esse destino, não tem jeito. Eu sempre fui muito prático, coloquei isso na casinha dos problemas aparentemente sem solução. Tive interesse de voar lá em Resende, conheci já como cadete o Aeroclube de Resende, comecei a voar avião lá por iniciativa própria. Recurso muito pouco, não consegui brevetar lá, mas depois, mais para frente, eu consegui concluir esse curso, já como tenente. E aí, como eu disse, o destino é implacável. Eu estava na tropa, eu servi a primeira unidade minha como aspirante, foi em Curitiba, e eis que, por erro, por engano, da distribuição de correspondência, cai na mesa do segundo tenente uma informação sobre a seleção de pilotos. E aí eu me dirigi a quem direito, olha, tem essa correspondência errada, mas eu me interesso pelo assunto, eu gostaria de mandar o meu requerimento. E aí, assim fiz, na época já estava um pouquinho atrasado, a gente correu com as coisas ali, exames médicos e tal, e sem uma esperança de ser chamado, porque a gente sabia já da aviação do Exército como notícia. Me lembro que na academia, quando eu estava no 4º ano, começou a aparecer algumas informações sobre isso, mas se falava muito em cavalaria aérea. Eu não era de cavalaria, então nunca pensei nisso. E aí, eis que surge a oportunidade e eu sou selecionado. Faço a seleção e fui chamado. A gente não sabia para onde ia, né? E eu fui selecionado para fazer o curso em cooperação com a Força Aérea. Então, depois aí, já como primeiro tenente, me tornei piloto pelas mãos da nossa gloriosa Força Aérea. Esse foi o início e a vontade de voar, claro, permanece até hoje. Eu continuo voando, não mais helicóptero, mas aviões, que eu tinha essa qualificação, continuo voando. E estamos aí
na atividade enquanto Deus permitir. Agora é o seguinte, eu sei que você tem o aerococcus, mas você também tem o, sei lá, como é que a gente poderia chamar, o historicoccus, assim, né? Você também é muito chegado nessa parte histórica. Então, tipo assim, o que você conta para a gente desse processo que aconteceu de se recriar a aviação do Exército? Olha, isso foi muito interessante. A gente sabe, em 41, tomou-se a decisão de criar a Força Aérea através da absorção dos meios e pessoal do Exército, da Marinha, né, da aviação do Exército, que era uma arma, e da aviação naval. Muito bem. A Marinha conseguiu recuperar os seus meios, né, em helicóptero inicialmente, não muito tempo depois, 56, e o Exército tardou. Quando ocorreu a Guerra das Malvinas, Falkland, isso foi em 82, existia uma seção, existe até hoje, nomes diferentes, mas com a mesma função, uma seção de acompanhamento doutrinário, e começou-se a estudar esse conflito, outros que aconteciam mais ou menos no mesmo período, e se detectou que existia necessidade de que o Exército promovesse uma transformação. Então, em 85, com o início do governo civil, aí tem o episódio ali do Tancredo, tal. O fato é que o presidente Sarney assume, o ministro do Exército, naquela época era um ministro para cada força, é o ministro Leônidas, e ele, por várias razões, ele tinha um cacife político, vamos dizer assim, para alavancar essa transformação que já vinha em estudos. Então, essa sessão de acompanhamento doutrinário, ela apresentou para o então ministro Leônidas os pontos que tinham sido levantados como mais importantes. Ele deu ordem para prosseguir os estudos. Obra do destino, talvez, houve uma bilateral do Estado-Maior, essas atividades são muito comuns entre forças amigas, do Brasil com o Exército dos Estados Unidos, e eles trouxeram como tema principal a aviação do Exército, Army Aviation. Então, por uma feliz coincidência, ou destino, não sei, eu acho que nem tudo, as coisas não acontecem por coincidência, esse tema, nessa comissão de acompanhamento doutrinário, que era permanente, vamos dizer assim, nesse grupo de estudos, o tema veio palpitante. Então, quando foi apresentado o resultado desses estudos, do que deveria ser priorizado nessa transformação para fazer uma modernização efetiva do Exército, que foi chamada depois de FT-90, então um ponto importante é a gente ressaltar que a aviação não nasceu isolada, ela nasceu no contexto de uma transformação que foi batizada de FT-90. O ministro Leônidas selecionou os temas e a aviação do Exército foi um deles. Então, junto com a aviação do Exército, um outro que eu posso dizer foi a guerra eletrônica, que seguiu o seu caminho. Então, aí se constituiu uma comissão específica para estabelecimento da aviação do Exército. O Exército não sabia mais nada de aviação, então essa comissão, eu lembro dos nomes, eu convivi com vários deles, né? Todos pessoas muito mais antigas que eu, mas eu peguei nativa ainda no Exército. Essa comissão começou a trabalhar e as primeiras reuniões, eu não sabia disso, eu era segundo-tenente, aliás, eu era cadete ainda quando isso começou. Deve ter sido um monte de interrogação, porque o Exército não sabia mais voar depois de tanto tempo. Então, aí foi pedido, através da cooperação da Força Aérea, o ministro Leônidas tinha um relacionamento excelente com o ministro da Marinha e o ministro da Aeronáutica, e as duas forças prontamente se colocaram prontas para cooperar nessa tarefa. A Força Aérea, por exemplo, designou um oficial de Estado-Maior para servir permanentemente com o Exército, junto dessa comissão, e aí se criou todo, vamos dizer assim, inicialmente, algumas questões de ordem doutrinária, muito poucas ainda, locações, começaram a haver as primeiras aproximações de potenciais concorrentes, né, com o processo licitatório, então, começou-se a especificar essa aeronave por orientação da FAB e da Marinha, mais aquilo que tinha sido aprendido, e aí finalmente chegamos à aviação do Exército. Em 1986 tem uma portaria, um decreto de criação
assinado pelo presidente Sarney, que cria a aviação do Exército e tudo começa. Então, começamos aí do zero, praticamente, tudo. Tudo foi criado do zero. Desde essa comissão que trabalhou na especificação do material, o processo licitatório em si, porque o Exército havia muitos anos não fazia um processo licitatório tão gigantesco. A última remessa de material importado tinha sido, se não me engano, posso estar errado, mas ainda no acordo Brasil-Estados Unidos, sob uma outra roupagem. Então, não se tinha experiência de uma licitação internacional deste tamanho. E nós, pilotos, eu sou da quarta turma que foi para a Força Aérea, a diferença não é um ano exatamente entre uma e outra, mas começamos a aprender a voar. Então, tinha que fazer toda a escadinha. A gente ia lá, tenentes, primeiros tenentes, tinha capitães, a minha turma carregou alguns tenentes-coronéis, porque não tinha nem a hierarquia dentro de uma estrutura militar, não existia. Né? Nós tínhamos a grande maioria de tenentes, mas também tinha que ser formado os chefes desses caras. Tenente sozinho só faz besteira. Então, tudo começou do zero. Checklist, tudo. Me diz uma coisa, você comentou agora, né, que a criação oficial, a assinatura da criação foi em 86. Né? Sim. Quando que você foi para a academia em Pirassununga e quando que você saiu de lá e efetivamente se viu na aviação do Exército Brasileiro? Bom, essa é uma passagem interessante. A gente não sabia bem qual era o processo. Eu conversei com um companheiro que era da primeira turma e ele me disse, olha, a primeira seleção foi o seguinte, solteiros na FAB e casados na Marinha. Por quê? Porque a FAB, você tinha toda a parte teórica e mais um voo de ambientação aérea feito na academia e depois a parte prática no 1º do 11, que é o Esquadrão Escola de Helicópteros, que estava em Santos, hoje está em Natal. Então, como tinha 2 transferências, não. Então, leva o pessoal solteiro, que é mais fácil, só tem uma mala. Mas isso não deu certo, enfim, a partir da 2ª turma já não tinha jeito. Então, eu fui para a academia em meados de 89, fiz o curso teórico todo, então o ritmo era muito intenso, porque o que o cadete vê em 2 anos, eles veem a parte de voo em 2 anos, né? Até isso já mudou várias vezes, a gente via em 4 meses. Nossa. Então, praticamente, era um módulo inteiro dos cadetes a cada mês, num ritmo muito intenso de estudos, e concluímos, assim, a parte teórica na finais de 89 para início de 90. Aí os cadetes concluíam tudo que tinha lá, no final acabamos ficando só nós do Exército lá enfim, finalizando a nossa parte. E aí iniciamos logo no começo do ano em Santos. Aí já minha turma também tem uma particularidade, porque a FAB estava desativando os OH-13, o H-13, aquele helicóptero bolha, conhecido naquele filme Mesh. Pessoal, como diz o Brigadeiro Dias, mais jovem há mais tempo lembra desse filme, né? O jovem há mais tempo lembra desse filme. E eles estavam desativando esse helicóptero e precisavam, não tinham um substituto de um helicóptero pequenininho. Qual a ideia? Vamos começar no esquilo. Quem que vamos usar? Vamos usar esses caras do Exército aí de cobaia. Né? Então, nós enfrentamos direto o esquilo, que foi um teste para a Força Aérea e para nós também. É um helicóptero de primeira linha, muita potência, enfim, um helicóptero para uso já de comerciais, profissionais, vamos dizer assim. E nós enfrentamos a instrução em primeira mão no esquilo. Né? Algumas dificuldades de início, mas depois ele se tornou, vamos dizer assim, demonstrou ser um excelente helicóptero de instrução, tanto que está na FAB até hoje, no Exército também. Acabou que o vencedor foi, na época, a Aeroespacial Elibras, e que foi com esquilo também. Então, se demonstrou ser uma ótima aeronave de instrução, e assim começou tudo, né? Os primeiros passos na aviação.
Em meados de 90, já tínhamos ali provavelmente uns 3 ou 4 helicópteros no Exército, concluímos a fase prática, até se definir a transferência, nós ficamos no estágio, porque as primeiras turmas elas concluíam o curso e iam para uma unidade de tropa da Força Aérea, no caso foi Santa Maria e Recife, a primeira turma Santa Maria, a outra em Recife, onde o objetivo não era voar, o esforço aéreo era muito pequeno. O objetivo era conviver com o esquadrão e ver como eles faziam. Então, nós éramos adjunto da seção de manutenção, adjunto de operações, adjunto da seção de pessoal e assim por diante. Ajudávamos a fazer escala de voo. E aí, nossa convivência com este tipo de atividade foi pequena, porque logo depois nos convocaram para Taubaté. E aí nós fomos de Santos para Taubaté, onde estava começando, de forma muito precária ainda em termos de instalações, nós tínhamos poucas aeronaves, acho que eram 3, se não me engano, posso estar errado, mas não foge muito disso. E aí ali começamos a desenvolver o nosso treinamento. Você chegou em Taubaté quando? Então, aí é uma boa história também. Tem uma foto aí que eu mandei com uma entradinha pequenininha aí para você. Aquilo ali foi no tempo da bateria. E antes da aviação do Exército se estabelecer lá, tinha uma bateria de artilharia antiaérea que estava já em processo de transferência para Newark, onde se encontra até hoje. E aí eu tive uma ideia. Eu era casado já, me casei muito jovem. Eu falei para a esposa, olha, já que a gente tem que ir para 2 lugares, vamos fazer o seguinte, vamos para Taubaté direto com a nossa mudança, nossos filhos, eu já tinha um na barriga e uma fora da barriga. Vamos para lá, eu faço uma parte em Pirassununga, consigo viajar para Taubaté, e faço outra parte em Santos, consigo viajar para Taubaté. Se eu não conseguir sair piloto, a gente vai de Taubaté para onde tem que ir. E aí, naquela foto ali, foi muito interessante, porque eu estava ali já me instalando na cidade, e falei, vamos dar uma olhada na base. E aí cheguei lá, aquele negócio em obras, tinha ali, naquela foto estava 12 baterias, mas tinha uma asa do outro lado, enfim. E quem estava lá era o então tenente Avelarde, oficial de dia, coberto de barro, até o pescoço. Nos lembramos, nos reconhecemos da academia, ele já formado também na FAB, conversamos ali, aí foi uma tarde de conversa muito interessante, onde ele falou toda a experiência que ele tinha tido na Força Aérea, que também tinha chegado há pouco ali, e estava de oficial de dia naquele dia. E ele me mostrou ali que a gente chamava de barrex, na época, né? Porque só tinha barro, era canteiro de obras ali, tudo ainda começando as fundações. Algumas casas na vila já tinham sido feitas para quem chegava primeiro. E assim foi minha primeira visão da aviação. Aí tirei meu curso e em 90, então, efetivamente transferido para Taubaté, cheguei lá e o comandante já estava em posição, o coronel Teles. Ele já estava, talvez na época que eu fui visitar ali, em finalzinho de 89, meados de 89, enfim, no fim de semana, mas eu não conheci depois. O coronel Teles foi o nosso primeiro comandante, que tinha a missão de fazer tanto a parte operativa quanto a parte de gestão do projeto, a obra. Então, ele era comandante do primeiro BAVEX e gerente do projeto de implantação da aviação. Essa era a função dele. Então, foi mais ou menos dessa forma que ocorreu a minha chegada em Taubaté, com o impacto ali do barro, do aluguel caro na época, né? Mas foi bacana, valeu tudo muito a pena. Agora, me diz uma coisa, o que foi a Operação Ajuricaba? Juricaba, olha só, muito interessante. A Juricaba, olha só, no projeto, no plano diretor da aviação, existia uma intenção de que a aviação do Exército ia ficar interna, ou seja, somente treinando e se preparando até 1994. Muito bem. A Juricaba, se não me engano, foi em 91, 92. Nós tínhamos o comandante, era o general Nery, e falou negativo. A aviação não pode ficar tanto tempo, era 91, ficar tanto tempo assim. Nós temos que nos fazer conhecidos. E ele tinha razão, porque na época a gente saía para voar,
E eu me lembro, aconteceu comigo, aconteceu com colegas, chamavam os órgãos de coordenação de tráfego, né, os órgãos ATC, exército tal, controle tal, aqui o exército tal. Aí, Força Aérea tal, prossiga ali. Negativo, Força Aérea, é o exército tal. E tem até um caos aí que um colega disse, o controlador, depois de alguma insistência, disse, mas eu nem sabia que exército voava. Então, assim, existia realmente um caminho para ser desbravado, para fora. Ele tinha razão. Então, foi montada essa operação a Juricaba, que foi uma aventura grande em vários sentidos. Primeiro, realmente, a gente tinha um nível de treinamento adequado, mas tinha muito a se fazer ainda. E nós tínhamos um problema, ainda havia limitações de contrato, porque quando foi feito o contrato, se estabeleceu uma série de questões. Nós tínhamos lá um instrutor da FAB e um da Marinha, que nos apoiava, lá efetivos em Taubaté. Nós tínhamos um instrutor da fábrica, que era piloto de ensaios, então ele também nos apoiava, tanto na instrução, principalmente do Pantera, que era uma nave, na época, muito complexa, né? Tinha técnicos de manutenção, 3 técnicos, no mínimo 3 de manutenção, e tudo isso fazia parte do contrato, e tinha algumas cláusulas de garantia. O general Neri queria sair, e não estava previsto, tinha algum imbróglio de contrato, eu era tenente, não sei. Então, o fato é que foram resolvidas essas questões, queriam mandar pilotos franceses juntos e tal, o general Neri negativo, só piloto brasileiro. E se resolveram essas questões, então, na época o responsável pela manutenção da Juricaba foi, então, Tenente Valdino. Eu me lembro de uma cena que tínhamos lá um técnico que era gerente de contrato da Aerospatiale, na época, um francês. Ele disse, se o Monsieur Valdino vai, eu assino embaixo. O que ele disser, eu assino. Porque a função desses técnicos era fazer a gestão, por exemplo, apresentavam a pane. Aquilo era demonstrado para eles, e eles diziam se isso era coberto em garantia ou não. Então, como é que faria? Aviação saindo, operando fora de sede, sem os franceses para dizer se uma pane foi ou não em garantia, isso era uma questão contratual. Mas aquele francês, que eu acho que foi o Monsieur Mallet, se não me engano, falou bem assim, se Monsieur Valdinot vai, que era o nosso gerente de manutenção, eu assino embaixo. E assim foi feito. Foi um francês na parte de eletrônica, porque o Pantera era tinha muito aviônico, e o restante somente pilotos e mecânicos do Exército. Então, nós saímos e eu fiquei na equipe de retaguarda, porque tinha que ter piloto reserva, era uma operação complexa. Nós percorremos uma série de estados, fomos para o Distrito Federal, fomos para o Tocantins, fomos para o Pará, chegamos aí até a Amazônia, em Manaus, eu estava na equipe, depois o retorno pelo Mato Grosso, enfim. E eu na equipe de retaguarda, mas acompanhei bastante de perto tudo isso. Os colegas lá tinham problemas, tinham pane, o francês tinha uma questão sensível, que era como seria o material na selva amazônica. O Pantera, nem o Esquilo também, não tinham essa experiência de operação nesse tipo de ambiente, então, eu acho, pelo que eu conheço de ambiente comercial hoje, que eles temiam algum problema com a marca, né? Se a operação não desse certo. Então, tinha também uma atenção enorme em relação a isso, mas tanto o Esquilo quanto o Pantera se demonstraram bastante bem naquele ambiente, que era diferente, diferenciado, muita umidade, enfim. Depois nós acabamos consolidando nossa operação lá de forma perene. Então, essa operação ela teve esse condão de, primeiro, tirar a aviação do seu casulo, demonstrar, a gente chegava nas unidades, meus colegas que foram voando chegavam nas unidades e o pessoal achava que era helicóptero da FAB. Tamanho era o desconhecimento, isso já com alguns anos de implementação da aviação. Então, não tinha internet, não tinha, né, toda a informação que se tem hoje. Então, foi muito importante essa atividade, foi a primeira missão que nos tirou
do ambiente de instrução que foi criado ali em Taubaté, né? Pudemos nos mostrar para o Exército, podemos demonstrar a nossa eficiência nas manobras clássicas de helicóptero. Naquela época ainda não se falava em curso em pilotos de combate, né? Isso foi um pouco mais tarde, mas as manobras clássicas de helicóptero, que eram transporte de carga externa, pouso em áreas confinadas, enfim, uma série de atividades que era bastante interessante, típica do helicóptero, o Exército pôde saber que ele tinha a sua própria aviação com a missão de dar o apoio para as operações do Exército. Isso foi a Juricaba. Não sei se respondi tudo. Não, que isso, tranquilo. Agora é o seguinte, não muito tempo depois disso, como você falou, né? A aviação ainda estava nascendo, a aviação do Exército tinha sido feita a Juricaba, mas não muito tempo depois disso, quer dizer, a história às vezes não espera as coisas, né? Veio o batismo de fogo, né? Veio a traíra, não foi isso? Foi. Bom, eu acho que sem a Juricaba, o Traíra, a gente teria muita dificuldade para cumprir o Traíra, porque, afinal de contas, a gente já tinha rompido aquele receio, todos aqueles receios, e já tinha operado na Amazônia. Aí, eis que veio o evento do Traíra, né, que, resumidamente, foi um ataque de uma fração lá das Farc para um pelotão nosso, um destacamento de um pelotão de fronteira, e isso causou uma pronta resposta, tanto da diplomacia, que fez lá suas ações, eu não tinha visibilidade com isso, e das três forças em conjunto. Então, nos chegou a ordem de alerta, e a aviação do Exército, então, estava pronta para cumprir a missão. Então, se prepararam os efetivos, os helicópteros, e se foi feito um deslocamento para a região em tempo recorde, onde, então, o Exército tinha sua própria aviação de helicóptero para apoiar as operações que estavam em curso, que era basicamente de reconhecimento, infiltração e exfiltração de operações especiais, resgate de feridos, porque as operações na selva elas começaram a acontecer e houveram feridos, então acontecia esse tipo de apoio. E depois transporte do próprio material. Né? Então, muitas missões elas tiveram cunho de transporte do próprio material, porque a gente carecia de muita coisa veio nas asas da FAB, que nunca nos negou apoio, mas muita coisa tinha que vir pelos próprios meios. Então, a gente também aprendeu a fazer esse tipo de atividade. Então, a Juricaba nos deu o batismo de fogo, então a gente saiu sem saber exatamente como enfrentar, havia a possibilidade de uma beligerância, operações ocorreram no local com emprego de tropa e de armamento, e isso foi o batismo de fogo da aviação. Na minha opinião, assim, nós fomos bastante felizes com a decisão do general Nery, que não podia prever, obviamente, ninguém sabia, mas que acabou preparando também a tropa para enfrentar seu primeiro batismo de fogo, que foi a Traíra, né, a Operação Traíra. Essa operação ela perdurou por vários anos, porque é uma atividade continuada, não se pode abandonar a região de operações, e depois acabou redundando num destacamento da aviação, onde inicialmente a gente fazia por troca, depois teve os primeiros transferidos definitivos, e no atual 4º BAVEC, 4º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão Ricardo Pavanello, que foi seu primeiro comandante. Então, a Traíra foi muito importante nesse sentido, porque nós fomos para a região amazônica e de lá nunca mais saímos. Foi uma operação muito interessante que trouxe muita experiência. Se um dia eu for convidado lá pelo Ricardo Beccari, lá o Traíra eu tive uma experiência que eu certamente iria elencar com uma troca de cueca, né, como ele fala, mas foi muito rico para nós aprendemos muito. Tínhamos aprendido muito com a FAB e com a Marinha. E qual foi essa experiência? Agora você vai ter que falar, cara, pô. Nós estávamos ali numa operação bem no Rio Traíra,
ali era uma curva de rio, literalmente, e era uma região muito profunda. O rio tinha várias profundidades, mas ali, pela geografia, aquela água ali, pelo que relatavam o pessoal da área ali, era perto de 50 metros ali. Então, qualquer coisa que caísse ali dentro, não complicado, né? Não tinha jeito, não. E aí nós fomos, eu e o Zé Fernando, hoje ele voa offshore, nós fomos fazer uma operação de içamento de carga externa e fizemos uma amarração não muito clássica, estava com o mecânico de voo, Sargento Geraldão, e aquela coisa, quando tem que dar errado, tudo começa errado. Tinha um soldado que tinha ficado meio maluco ali, dá para levar? Dá, o peso da aeronave estava muito leve, a carga externa só não cabia dentro, mas era leve, e talvez esse tenha sido o problema. Aí não é previsto. Se você faz carga externa, você não transporta pessoal. Mas tá bom, vai lá. Vamos levar o soldado que está precisando de atendimento médico. E aí essa carga se estabilizou a ponto de provocar um desequilíbrio no helicóptero que quase redundou numa perda abrupta de controle. E eu me lembro só do Geraldo cortando os cabos lá para fazer o alijamento da carga. O soldado maluco não sabia de nada. E eu me lembro só do spray da água do rio sujando o para-brisa, né, molhando o para-brisa, e nós saímos dessa por pouco. Nossa! Então, foi um incidente sério ali que não redundou em acidente, não teve dano para a aeronave, não teve dano material, não teve nada, mas foi uma bela de uma troca de cueca. Esse era esquilo? Era um esquilo na época, logo depois eu fui voar o Pantera. Então, no meu próximo retorno para lá, eu já fui voando Pantera, que é uma aeronave muito mais adequada para esse tipo de operação. E nessas suas operações no Traíra, teve alguma ocasião, uma operação sua, que você participou, com emprego de arma, tudo? Quando eu cheguei lá, já foi na segunda leva, ou terceira, não me lembro, mas já estava bastante mais calmo. Mas Tá. a gente andava armado e o risco de um enfrentamento, de ser alvejado, ele existia. As minhas operações, elas, como eu voltei para lá já como piloto de Pantera, elas foram muito voltadas à parte de transporte de tropa e também à parte de apoio logístico. Então, duas operações que me marcaram muito foi infiltração e exfiltração de elementos de forças especiais e de elementos de guerra na selva. Então, essa equipe ela abria clareiras ali de forma bastante precária e a gente se metia em cada buraco que hoje eu penso que como é que a gente saía de lá. Mas tinha gente boa, me lembro do Sargento Libório, hoje está lá no Sul, numa missão, e ele conduzindo o helicóptero. Quando pousamos lá dentro, eu olhei para cima e falei, Libório, como é que a gente sai daqui? Ele, deixa comigo, tenente. Saímos de lá. Então, foram missões desse tipo. E missões de reabastecimento, não em voo, né? Isso aí, obviamente que não, mas era tipo uma marcha do pato. Então, quando a gente ia fazer deslocamentos maiores, a gente fazia um planejamento de alocação do combustível. Na época, nós fomos pioneiros nisso, passamos a utilizar uns reservatórios de borracha flexível, de origem francesa, que nós apelidamos de plot. Por que plot? Porque quando você mexe nele, ele faz plot. Então, não tinha nome para dar, ficou plot, e é plot até hoje. Você vê como é que é o pioneirismo, né? Você tem até esses direitos. E aí montávamos aquelas operações onde o Pantera fazia a operação de carga externa, levando combustível, saímos em dois, e aí ia colocando combustível, deixávamos ali a bomba, operávamos também pioneiramente uma bomba chamada Helomix, que eu me lembro que a FAB, Esquadrão Arara, eles operavam tambor, nós operamos muito também, e com uma bomba convencional, isso dava muito problema. Porque a região atrai contaminações e tal, e essa bomba chamada Helomix, que é a marca dela na época, não sei se existe mais, ela tinha um efeito centrífugo e conseguia separar até a água do combustível. Então, isso para a gente era muito vantajoso. A FAB, eu me lembro bem de
uma equipe lá, fiz várias anotações e tal para esse tipo de material. E aí, esse tipo de operação, então, passou a ser muito comum para mim como piloto de Pantera. Eu fiz um período muito curto no Esquilo e já migrei para o Pantera, porque estavam chegando aeronaves, muito mais aeronaves. Vamos lembrar que a compra foram 36 Pantera e 16 Esquilo. Tá? Então, eu operei muito Pantera, e nessas condições de transporte de carga, transporte de pessoal. Pantera, como você sabe, na época não era armado, mas nós andávamos ali, sempre tinha alguém da guarnição com uma arma pronta para revidar, que era o que a gente podia fazer na época. Certo. Então, você participou de intercâmbio com a aviação do Exército Francês, a ALAT? Sim, isso foi interessante também. Primeiro, por que a ALAT? O que nós pensávamos na época? Nós tínhamos que ter, a partir do momento que nós aprendemos a voar, então, veja bem, nós começamos lá na Força Aérea da Marinha, que nos ensinaram a voar, nos ensinaram como fazer uma aviação, foram muito honestos e também, muitas vezes, ali no convívio diário, diziam como não fazer. Então, eles apontavam os seus próprios defeitos, e isso é muito corajoso. E aí montamos a estrutura, mas aí chegou o momento que, bem, então, e agora? O que fazer com isso? Os helicópteros são para o combate. E começamos a fazer pesquisas, começou-se a fazer muitas pesquisas e tínhamos dois benchmarks naturais. Um era o Exército Americano, mas aí o que a gente pensava? Aquilo era um excelente benchmark, mas tinha que... era muito inatingível, uma coisa muito além. Army Aviation, que depois eu tive lá também, posso contar, era alguma coisa descomunal. E a aviação do Exército Francês era alguma coisa também de ponta, mas que nos dava um benchmark atingível. Então, houve até também como o material era francês, não o mesmo que eles utilizavam, mas era um material, acabou uma coisa juntando a outra. E aí, foram alguns pilotos lá para a escola de aplicação deles, que fica em Le Luc, né? O Luc, como eles chamam, e lá começaram a aprender o que a gente chamou aqui de piloto de as manobras e táticas do curso que foi montado aqui, chamado piloto de combate. Lá era um curso de aplicação, né? Chamava-se POS, já não me lembro mais o que quer dizer essa sigla. Então, teve dois oficiais que eu me lembro, que foram 2 ou 3 que foram lá como precursores, e aí trouxeram essa técnica para cá. E aí, como é que surgiu a minha oportunidade? Eu fui lá em 2 oportunidades. A primeira, como dentro dos cursos de formação, porque não tinha formação aqui. Curso de Pantera, a formação era fora. E eu, como era de comunicações, também fui fazer um curso na área de manutenção, tudo fora. Então, não tinha nada aqui no Brasil. Era uma aeronave extremamente moderna para o seu tempo. E aí, a segunda oportunidade, criou-se uma oportunidade que era uma missão de intercâmbio. Um piloto francês veio para cá, para o Bavex, que tinha muita curiosidade na Amazônia, por exemplo, e algumas outras coisas mais. E um piloto brasileiro foi para lá. O primeiro foi o Tenente Avelar, na época era capitão, aquele que me recebeu. E depois ele passou para mim. Eu fui o segundo a ser designado para essa missão. Nossa missão era ir conviver numa unidade de tropa por 1 ano. E essa unidade que os franceses escolheram, e o Avelar me recomendou na passagem de função que mantivesse isso, eu tinha poder até de escolher outra. O capitão, se eu quisesse escolher outra unidade francesa, eu tive uma entrevista com o comandante da ALAT, um general de 3 estrelas, e ele disse: capitão, aonde o senhor quer servir? Assim. Mas eu já tinha brifado com o Avelar e nós fomos designados para o 3º Regimento de Helicópteros de Combate. Por quê? Porque essa unidade tinha recém-vindo do primeiro conflito no Golfo, em 1991. Então, nós estamos, o Avelar foi para lá em 94 para 95, eu fui 95 para 96, algo assim. Já está, estou ficando velho, mas algo assim. Então, estava fresco na memória. A maioria dos pilotos do regimento, como eles chamam lá, tinha sido ex-combatente da Guerra do Golfo. Então, aquilo para a gente era uma experiência ímpar.
de travar contato com pessoas que estiverem em combate com helicópteros bem parecidos com os nossos. Lá se operava a Gazelle 341, 342, que é um helicóptero menor até que o Esquilo, mas com um desempenho mais ou menos por ali, parecido. Portanto, não era blindado, não era um Apache, não era alguma coisa assim. Operavam, tinha um esquadrão de transporte, que a unidade era de combate. Então, a gente atirava com canhões e mísseis. E tinha lá dentro alojado um esquadrão de uma unidade de PO, do 4º Regimento de Helicópteros de Transporte, que ficava alojado lá dentro do regimento de Etam. Então, o regimento mandava um esquadrão, ficava destacado. Então, operávamos ali o Puma, que eu também poderia optar por voar. Mas fomos para o Gazelle, por quê? O Avelar me passou isso, eu acatei. Primeiro, nos dava um tempo de qualificação menor, porque o objetivo não era ficar na escola, e sim ficar na tropa. O Puma, eu precisaria mais tempo para me qualificar. A Gazelle era mais fácil essa qualificação. E nos dava oportunidade para atirar com o canhão 20 milímetros que eles tinham lá. Mísseis eram uma promessa, mas eles nunca nos deram essa chance, por razões que eu desconheço. Talvez o custo muito alto, né? Eles estavam numa transição do míssil HOT, que era um míssil fio guiado para um outro míssil, então tinham lá seus problemas, mas então atiramos de canhão 20 milímetros, que é algo que a aviação do Exército até hoje não fez. Nós atiramos de metralhador, atiramos de canhão. Fizemos o curso de equipamento de visão noturna. E lá, na época, eles tinham não sei como anda hoje, mas uma legislação de ensino que era o seguinte: os países amigos que tivessem cursos idênticos, eles fariam uma verificação de aprendizado e, caso o candidato passasse essa verificação de aprendizado, eles concederiam a equivalência. Então, era o meu caso com o piloto de combate, porque era o equivalente do CPOS, que era esse curso que nós trouxemos para o Brasil. Eu tinha feito, acho que na terceira leva, primeiro ano teve 2 cursos, no segundo ano 2 cursos, hoje é 1 por ano, mas está bem diferente. E aí eu fui no bojo dessa qualificação, fui designado para fazer a avaliação, então eu tive que estudar a tática, porque a avaliação não era só voo era fácil para a gente. Gazelle é um helicóptero muito bacaninha, então para quem voava Pantera, para quem voa Esquilo, a Gazelle ficou muito bacaninha, muito tranquilo de voar, mas o problema era a tática, então eu tinha que aprender, porque nós não fizemos um corta e cola da doutrina francesa, isso é importante ressaltar. Então os primeiros, que foi Paulo Ferraro, Magani, Alexandre, então esses pilotos que foram pioneiros lá, não foi feito um corta e cola, foi feita uma adaptação dessa experiência para a realidade brasileira, a doutrina brasileira, o ambiente operacional brasileiro e o equipamento brasileiro, que era o Esquilo, não a Gazelle. Então, eu tive que estudar a tática deles, fiz uma prova, como se fosse uma prova final de curso, várias horas na sala de aula, uma tática, né, do Exército Francês, no nível capitão, e a parte de voo. E aí me deram um brevet de piloto de combate equivalente. Então, terminei minha qualificação. Então, voltei para a tropa, isso foi muito rápido, foram os 3 primeiros meses, e aí convivi o resto do tempo na tropa, convivendo com eles, conversando, olhando as experiências dos ex-combatentes ali da intervenção no Golfo, o que foi uma coisa muito rica. E voando, tinha um esforço aéreo interessante. Me lembro que o comandante, apesar de estarem passando por uma série de transformações, fazia questão de me designar horas de voo para eu conviver. Tinha eu e um canadense. O canadense também voava. E lá eles têm uma coisa interessante. Eles têm um processo de qualificação. O canadense era comandante de uma companhia, que eles chamam de unidade. E se eu ficasse mais tempo, porque precisaria de mais qualificação e certificação da língua e tal, eu poderia até chegar nisso. Eles não têm problema, eles têm uma legislação, tinham na época pelo menos, o estrangeiro plenamente qualificado, com a credencial do idioma, obviamente tem questões de sigilo e tudo, mas poderia comandar até uma unidade operacional. Não chegamos a isso, nem eu nem o Avelar. O Avelar chegou a ser
subcomandante, né? Por conta da antiguidade dele, deram essa prerrogativa para ele. Tinha um oficial do quadro, mas ele realmente desempenhava, fazia briefings e tudo. E eu cheguei quase lá, por conta de várias outras, de antiguidade, enfim, tinha gente mais antiga que eu e tal, então aí também militarismo é igual em todo lugar, né? Mas cheguei a fazer briefing de pelotão e tudo, bacana. Então, a convivência no dia a dia completa. E o que te impressionou mais nesse período na LAT? O que te impressionou mais na LAT e nos franceses? Primeiro, foi a capacidade de cumprir as missões, muito profissionais, muito eficientes, mesmo com um material modesto, que era a Gazelle, eles foram ao combate e cumpriram missões diurna e noturna com eficiência. E o que mais me trouxe assim, saltou aos olhos foi a vivência com o equipamento de visão noturna, o voo com o equipamento de visão noturna, que aquilo era absolutamente pioneiro. Os outros oficiais que tinham ido antes para fazer o curso de piloto de combate não tinham tido essa oportunidade. O primeiro foi a Avelar e seguido depois fui eu. Então, a gente sabia que o canhão a gente não ia possivelmente ter, mas o equipamento de visão noturna, sim, já era alguma coisa que a gente pensava na época, então isso foi uma grande bagagem. E a capacidade de coordenação com a tropa, porque a grande dúvida era essa, a gente estava crescendo, e tinha que continuar trabalhando com a tropa, nós não podíamos nos distanciar da tropa, então o francês demonstrou que isso é possível, né? Não havia que ter nenhum temor. Me lembro que uma experiência importante também foi, na época estava sendo criado, fruto de toda a distensão, lembro que em 89 teve a queda do Muro de Berlim, e aí tudo começou a acontecer. Nós estamos falando de 95, 96, portanto, pouco tempo. Criaram uma brigada franco-alemã, dentro do contexto dessa distensão e tal. Então, passamos a ter exercícios em conjunto com os alemães. Aí você pode imaginar a mente latina trabalhando com a mente anglo-saxônica. O alemão dizia 2 mais 2 são 4, e para o francês eles até dizem, não, nós somos celtas, então, mas são latinos, né? E 2 mais 2 para o latino não é 4, porque nós temos uma capacidade de adaptação, não de improviso, adaptação que é grande. Ou pelo menos diferente. Se eu disser que eles não fazem isso, os anglo-saxões americanos, tal, depois tive experiência com o americano que eu tinha aquela lenda, né? O americano não sabe improvisar, balela, quando eles têm o meio, mas quando falta eles sabem improvisar e fazem bem. Mas vamos lá. Eu assisti cenas muito hilárias entre a tentativa de coordenação da aviação do exército francês com se não me engano, era a Força Aérea, a Luftwaffe, porque eu acho que o exército não voava. Eu acho que tudo que voa na Alemanha é Força Aérea lá, igual o Canadá. Tem unidades dedicadas ao exército, mas não é da força, se não me engano é isso. Então, a Luftwaffe lá, voando, os alemães com aquela mentalidade anglo-saxônica, tudo muito bem planejado, começou com a língua. Ninguém entendia, ninguém se entendia, porque os alemães não falavam francês, o francês não falava alemão. Conseguimos sacar um colega que era da região, até do próprio regimento ali, da Alsácia-Lorena, que tem um dialeto que é quase um alemão. Que é uma mistura. Saca o colega e põe lá de tradutor. Então, ele entendia 80%, 90%, porque o dialeto ele aprendeu no sítio, na fazenda, né, uma região realmente rural. Ele era piloto, capitão, piloto, como a gente. Ele salvou a pátria, porque ele fazia a tradução do alemão para o francês e vice-versa. Aí o alemão entendia lá 80% do que ele falava, mas estava bom. Então, assim, foi muito interessante para entender também esse ambiente multinacional. Depois, mais para frente, isso foi uma lição que ficou muito na minha cabeça e talvez me influencie até hoje. E eu tive uma oportunidade de fazer uma missão muito interessante. O nosso já descomissionado São Paulo, ele foi um porta-aviões francês, General Foch. E eu tive a oportunidade de posar com a minha Gazelle no, então,
navio São Paulo com bandeira francesa General Foch, que foi o regimento fez uma operação na República do Chad, na África. Fui convidado a participar. Aí eu levei isso para o adido militar. Na época era o então coronel Heleno. E ele levou ali para... E aí a diplomacia achou melhor não se meter nessa. Na época eu fiquei muito chateado, hoje eu entendo. Eu acho que eles estavam certos, porque a região controversa, influência francesa, mas tinha... Imagina o brasileiro morre lá, ou então descobre que tem um brasileiro lá. Então, essas questões que eu não entendia como capitão, hoje a gente amadurece e entende. Mas aí eu fui com o regimento até o embarque, que foi no porta-aviões. Tinha também um navio de transporte, navio DOCA, como nós chamamos no Brasil, e eu posei no Foch. E depois voltei, muito triste, e a tropa seguiu, e depois eu ouvi só o pessoal contando história e tal, mas muito interessante. Então, eu tive essa chance de pousar no São Paulo ainda com bandeira francesa. Foi uma papo pitoresco. Agora me diz uma coisa, você comentou aí de passagem, né, a respeito da sua experiência com os americanos no US Army, né, e dessa, vamos dizer assim, desse mito, né, da dificuldade deles de improvisação, né? Então eu queria que você agora contasse a sua história de como é que são os americanos para improvisar. Vamos começar um pouquinho mais longe, se a gente tiver tempo, se você me permitir. Como é que eu fui parar em Fort Rucker? Eu tinha chegado do francês, aí comecei a transmitir os meus conhecimentos ali, e teve a missão da MOMEP, a missão de paz entre o Equador e o Peru. Conflito de guerra, realmente. Pessoal, o brasileiro, a gente não lê muita história, mas, curiosidade, a MOMEP foi o único conflito armado, pelo menos é esse o registro que eu tenho na minha pesquisa, se alguém tiver uma pesquisa diferente, conflito armado depois da Segunda Guerra, com declaração formal de guerra, de acordo com as convenções. Então, era uma área beligerante, a nossa missão, o americano chegou primeiro lá, eles usaram mais ou menos o que eles tinham feito na Coreia, né? Devia ter essa bagagem de conhecimento, muitos anos antes, e fizeram uma DMZ, né? Uma zona desmilitarizada, e aí houve um armistício, mas eles estavam em conflito ainda, então tinha escaramuças de tropa, mas eles tinham que respeitar essa DMZ, a zona desmilitarizada. E a nossa missão era fazer patrulhamentos para atestar que realmente o Tratado de Paz estava sendo, ou o armistício temporário estava sendo respeitado. A primeira turma, aí o americano, que era quem liderava, o Brasil, na época do presidente Fernando Henrique, assumiu a mediação, parte diplomática, e houveram por bem, então, o Brasil tomar uma função maior. E aí, eu não sei como nem porquê, essa parte eu não tenho esse registro, eu era capitão, o Brasil ficou com a força de helicópteros e ia voar com o americano. E aí, não está escrito em lugar nenhum, mas o fato é que o americano disse, para voar com o meu soldado tem que ser um material que a gente tem certificado. E aí acabaram caindo no Black Hawk. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas tem o registro de vários comentários aí de quem participou desse processo. Então, aí compramos os 4 Black Hawks, que estão aí até hoje, do americano. A primeira turma, pela urgência, foi na fábrica fazer o curso, e eu já, com o pessoal ainda lá em Troy, na Sikorsky, eu fui designado entre a turma que seria o substituto, porque tem que trabalhar com antecedência. E aí, na minha turma, já, para até baratear os custos, porque o primeiro treinamento estava no contrato, o segundo não, foi feito um acordo com o exército americano e nós fomos para Fort Rucker, a escola-mãe. De início, eu cheguei, como era um curso com voo, eles tinham normas lá, o americano tem muitas normas, para ter voo real tem que ter um bom inglês, então obrigatório a gente passar um treinamento de inglês técnico numa escola de inglês para estrangeiros que eles têm, maravilhosa, em Lackland, tá? Dentro da base aérea da Força Aérea Americana, da USAF. Então fomos para lá, fiquei 3 meses e meio treinando inglês técnico,
tráfego aéreo, tinha também um pouco, mas tinha muito inglês de convívio, né? E eu já tinha um bom inglês, mas cheguei no Texas e aí descobri que não entendia nada que os caras falavam. Aí, tá bom, depois de 3 vezes com inglês, 24 horas por dia, eu falei, bom, agora eu realmente acho que falo inglês, porque eu entendia tudo que as pessoas falavam, convivia, tal, ia no supermercado, normal, dirigi. Aí me mandaram para o Alabama, e aí eu descobri que tinha que aprender um novo inglês, e aí descobri que eles têm vários dialetos, entre aspas, né? O sotaque, como a gente conhece aqui do nordestino ao Rio Grande do Sul, ele não dá assim tanta diferença, nós entendemos bem, mas acredite se quiser, os próprios americanos têm alguma dificuldade de entender os sotaques regionais, é diferente Nossa, do que a gente vive. Não é fácil para alguém que vive no norte, claro, vai entender muito melhor do que eu, mas eles também vão ter algumas dificuldades para entender um sotaque da Louisiana, do Alabama, da Georgia, né? Algumas palavrinhas vão escapar ali. Então, fizemos o curso do Black Hawk lá em Fort Rucker, que foi uma experiência diferente daquela dos colegas que voaram na fábrica, porque ali a gente estava em contato com o pessoal militar. Tive professores ex-combatentes do Vietnã, né, quando existia pessoas na ativa, combateram muito jovens lá, não na área de voo, mas na parte teórica do helicóptero. Tivemos convivência com a versão mais antiga do Black Hawk, depois, né, nós voamos uma versão muito mais moderna e aprendemos também, que eu já sabia, voar equipamento de visão noturna. Então, eu pude comparar, nós tivemos, naquela época era eu, o Avelar e o Denis, hoje general da reserva, que tinham feito o curso de equipamento de visão noturna. E depois chegou a MOMEP pronto, tinha uma massa maior. Era a chance da gente disseminar aquilo na aviação. E o nosso material já vinha configurado. Então, voei muito visão noturna na MOMEP. Nós fazíamos patrulhamentos diurnos e também noturnos, né? E aí, noturno, a gente via o soldado em posição que não devia estar, enfim, as capacidades se multiplicam. Então, uma força aérea ou força de helicópteros, uma força do exército, o que for, que não voe de noite. Eu me lembro até que um dos seus entrevistados, Shlomo, falou que na época dele só voava de dia, então veja a diferença. Tá? Passamos a voar de noite também, voar em combate, não fazer voo de sim. circulação geral. Voo de circulação geral, voo por instrumentos, a gente já fazia. Então, foi essa minha passagem lá. Aí nós ficamos outros 3, 4 meses lá em Fort Rucker, aprendemos a voar helicóptero e dali fomos estava já perto da troca, já começamos a nos engajar, tinha que fazer um estágio de sobrevivência na selva, tal, porque ali, aquela área, apesar de ser sopé dos Andes, era selva fechada. E aí já me engajei na missão, e fomos levados para lá por uma aeronave americana, me lembro, e começamos a voar. Teve a passagem de função, coisa de uma semana ou menos, para a equipe que estava saindo, para nós, da equipe que saía para nós, e continuamos a cumprir as missões. Então, foi essa minha passagem aí pelo Exército Americano. Como é que a gente chegou, que eu tirei esse mito, né? É um mito de que o americano não improvisa. A realidade é que eles têm muito material, muito mais que a gente, mas como as missões deles são muito maiores, muito mais abrangentes, então a saia é justa também. Me lembro que nós tivemos uma operação de carga externa, isso no Alto dos Andes, uma altura muito grande, era 14, 15 mil pés e tal, e aí houve um problema de estabilidade com a carga, ela teve um choque e fez um pequeno furo na fuselagem. Bom, a gente perdido no meio do nada, qual a decisão? Bom, a decisão é a seguinte, vamos embora, a gente ia levar essa carga para o porto de Guayaquil, vamos embora e a gente avalia lá. O helicóptero a gente sabia que era muito robusto. Realmente o helicóptero mais robusto que eu voei, sem dúvida, é o Black Hawk. E aí o mecânico de voo, ele pegou assim um lápis, né? Uma lapiseira igual a dessa que eu tenho aqui, estava na minha mesa já levando. Fez um risquinho, 2 risquinhos para controlar ali a expansão
E aí, para monitorar, ele fez aquele risquinho. Quando nós pousamos, ele mostrou, capitão, éramos 2 capitães, o rasgo aumentou. Está havendo esforço aqui, essa aeronave eu não assino mais para voar. Vamos ficar aqui, afirmativo. O mecânico de voo, né, ele tem autoridade para isso e a gente respeita. Isso foi também alguma coisa revolucionária no Exército. A autoridade do sargento, eu vejo que teve uma dimensão diferente e hoje isso se expandiu para todo o Exército. Hoje o sargento tem muito mais valor como carreira e muito mais influência nos processos, né? Mas aí, para a gente, o sargento disse, está groundado, está groundado. E aí, nós tínhamos uma equipe técnica da Sikorsky, que era composta, elas estavam no campo junto com a gente por causa do contrato, aquela mesma história, está em garantia, tem que ter o gerente de contrato para atestar que o problema que ocorreu foi em garantia. No caso, a pancada ali não foi em garantia, mas tinha que consertar. Bom, e aí nós chamamos lá a equipe, eles foram levados para lá, para onde a gente estava, e tinha um engenheiro, né, sempre a bordo ali com eles. Até era um cara novo, tinha vindo para fazer uma inspeção na equipe de manutenção da Sikorsky, que foi lá atender, viu o que era tal. Aí, bom, vamos arrumar isso aqui. Eu, pá, como é que vai arrumar esse negócio? Não, vamos arrumar. E todo mundo militar. Todo mundo militar. Ali, eles punham, claro, missão em conflito, eram funcionários já civis, mas todo mundo ali foi sargento mecânico de voo, foi piloto, foi tudo. E esse oficial, que era engenheiro, também não foi diferente. E aí eu vi a capacidade de improviso, porque aquele reparo foi feito. Eu bateria uma aposta que ele está até hoje lá, e tem mecânico que não sabe que aquilo é um reparo, lá em Manaus. E aí eu vi eles trabalhando com a criatividade, falta de meios e com segurança. E em questão de 2 dias nos entregou o helicóptero perfeitamente aeronavegável, o engenheiro assinou e depois eu descobri. O cara falou, olha, vocês deram sorte, que esse engenheiro que está nos inspecionando, ele foi engenheiro do projeto. Ele conhece esse helicóptero de cabeça para baixo. Então, ele assinou ali, eu me lembro que ele fez um desenho muito bem feito, engenheiro, aquela letra maravilhosa. Onde tem um fax? Onde tem um fax? Aí achamos lá, tinha uma base aérea em Guayaquil, achamos um fax lá, ele mandou, depois ele veio... Está aprovado, vamos fazer. E aí nós trabalhávamos, primeiro, capacidade de trabalho, das 6 da manhã, o primeiro raio do sol, até 9 da noite, sem parar, sem comer. Os caras não paravam para comer. De vez em quando aparecia alguém com um lanchinho ali, e a gente brasileiro, né, a gente para almoçar, a nossa cultura portuguesa, e verde de fome, mas tinha que ficar junto, porque tinha que fazer voo de ensaio, tinha que acompanhar. Então, assim, uma capacidade de trabalho fenomenal, a capacidade de improvisar com segurança e com imaginação e com proficiência. Então, eu falei, caramba, falei até para o meu colega, hoje já é general de divisão, não vou citar o nome, está nativo ainda. Falei, cara, quem que disse que o americano não sabe improvisar? Ele, pois é. Cara, quebramos a cara, os caras deram um banho. Tudo improviso, não é gambiarra, é improviso técnico, sim, muito sim. bem feito, entendeu? Então, para mim, desmistificou algum comentário que se falava. Por quê? Porque da nossa visão do Exército Brasileiro, os caras tinham tudo, pô. Faltava material. A gente vivia improvisando desde a tampa do cantil com material comprado de rosca plástica para improvisar e tal, e os caras tinham material todo bonitinho, uniforme e tal, então a gente tinha essa impressão. Mas no combate, tem que entender que o contexto da missão deles é muito mais amplo que o nosso, a saia é tão justa quanto. E os caras são bons. Perfeito. Bom, Marco Antônio, é o seguinte, se perigar, a gente vai aqui, a gente vira 2 horas de conversa, 3 horas, mas... Então, o que eu vou falar agora é o seguinte, com certeza já se considere convidado para você voltar aqui, a gente vai conversar mais, vamos conversar numa outra ocasião mais ainda, e eu quero encerrar te fazendo uma pergunta, de um caos. Tá? Um caos? Você comentou daquele episódio lá no Traíra, né? Que, sim, lembrando do nosso amigo Beccari, né? Foi uma troca de cueca. Foi boa.
Eu queria te perguntar o seguinte: aquele foi a pior troca de cueca que você já passou, ou teve uma pior que aquela? Não, aquela com certeza foi onde eu cheguei, na minha visão humilde, muito perto de um acidente. As outras foram situações de emergência, mas perfeitamente solucionadas ali com os procedimentos previstos, umas mais graves, outras menos graves. Um caso que eu poderia contar foi justamente onde estava na UMEP, estava com eu e Lotufo, hoje voa também offshore, voa na Amazônia. Nós estávamos com o BlackRock e nos deram a missão, olha, tem que levar o reservatório de combustível, aqueles tais plot, e tinha vários tamanhos. E aí lá a gente usava uns imensos, eram 5 ou 10 mil litros de combustível, um negócio assim, acho que eram 10 mil litros de combustível, um negócio absurdo. E aí ele estava já leve, já tinha que levar para reabastecer e voltar e tal. E nós fizemos o cálculo ali, bom, consumo de combustível, tantas libras por hora, nós estamos a meia hora de voo, vamos pôr aí 40 minutos para dar uma folga e tal. A carga era levinha, beleza. Pouca, não tinha gente a bordo, só carga externa, beleza. Nós só esquecemos que aquele treco tinha um arrasto enorme, e eu não conseguia passar de 80 nós. E aqueles 30 minutos viraram mais de hora. E o cálculo de combustível? Então, chegou um momento, era selva, uma região de selva um pouco diferente, porque alternava um pouco de montanha, umas pedras, parece mais ou menos Pacaraima, Monte Roraima. E aí chegou um momento que começou, falei, Lotufo, a gente vai ter que pousar isso aqui. Não, vai dar, faz o cálculo. Aí, cálculo de combustível, acompanhamento cerrado a cada 5 minutos de combustível, tentando voar econômico. Aí, no final das contas, quando a gente viu a final da nossa base, que aí você põe o regime de descida, que aí o consumo diminui drasticamente, falei, ufa, vai dar. Então, foi um caos aí que deixa a mensagem até para os pilotos. Procurem se acercar de todos os detalhes, pensar à frente da aeronave, porque às vezes você pode ser surpreendido por uma variável não considerada no início, que foi o nosso caso. Então, não chegamos a ter uma situação de emergência, mas foi um caos interessante e dentro da profissão que demonstra o quanto a gente tem que ser atento, né? E termino agradecendo, Luquezzi, essa grande oportunidade de falar sobre essa aventura que foi a carreira como piloto do Exército, desde o início, onde a gente bolou tudo, desde checklist, procedimentos de emergência e tudo, conforme os manuais, até depois a consolidação, que eu saí, já estava no Estado-Maior, cuidava da carteira de aviação. Quando me perguntavam lá, teve uma vez um chefe de Estado-Maior novo que chegou e aí ele foi fazer visita e tinha que se apresentar para eles, eu que fazia. Eu falei, general, tudo que voa no Exército e não tem trajetória balística passa por minha análise. E era exatamente isso que eu fazia. Então, trabalhei com aviação praticamente a minha vida toda, com breves períodos de intervalo, né, onde desempenhei outras funções. Então, foi muito gratificante e eu agradeço. Pô, Marco Antônio, obrigado mesmo. Eu sei que todo o nosso público aqui, está todo mundo te agradecendo. Obrigado mesmo. O Kowalski aqui está te mandando um abraço especial. Kowalski. Olha, obrigado. Encerramos aqui essa entrevista. Como vocês ouviram, o Marco vai voltar a falar com a gente. Tá? Se contém, vocês podem aproveitar esse momento para mandar aí nos comentários perguntas, assuntos que vocês acham que a gente poderia tratar com ele na próxima ocasião. Tá? Por hora, vamos encerrar por aqui, porque também, coitado, aí já não dá para a gente alugar o cara tanto assim. Um abraço a todos, obrigado por estarem com a gente, obrigado de novo, Café. Até mais. Muito obrigado. Até.